Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A presença de Deus é forte aqui no nosso meio nessa noite. Eu tenho certeza que por mais difícil que tenha sido o seu dia, você já encontrou forças para glorificar o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Enquanto vocês estão em pé ainda, nós vamos fazer um momento de adoração com as nossas ofertas. Aquilo que você trouxe para contribuir hoje na casa do Senhor, se você trouxe o dízimo, ou se colocou, ou se tem um propósito no seu coração de fazer uma oferta nessa noite, eu queria que você pegasse a sua oferta agora na sua mão. Você que não trouxe a sua oferta, ou você que não tem para ofertar, não fique constrangido neste momento. O Senhor conhece o seu coração, muito mais do que o gesto exterior. Deus conhece aquilo que está por dentro. Aleluia. E eu queria fazer um convite a você, que você saísse do seu lugar e viesse ofertar. É um momento de adoração, é um momento de oferta, mas também é um momento de adoração. Você que trouxe a sua oferta, eu te convido agora, saia do seu lugar e venha ofertar em nome de Jesus. Tenha liberdade, venha adorando, venha glorificando, trazendo consigo a semente que será plantada na obra de Deus, na casa de Deus. Os obreiros estão intercedendo sobre a tua casa, sobre a tua vida financeira, sobre os teus sonhos. Aleluia! É viverem juntos os irmãos. Ali Deus determina sua bênção, sua bênção, sua unção. Oh, quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Sua bênção, sua bênção, sua unção. Jesus nos Deu um mandamento de amor, de nos amarmos uns aos outros no Senhor, assim como Ele amou, o mundo nos verá e saberá. Aleluia, glória a Deus. Senhor, obrigado, Senhor, pelas mãos que ofertaram, pelos corações que se dispuseram, Senhor, a plantar uma semente aqui nessa noite no altar. Pai, o homem não recompensará o homem, mas o que plantamos aqui, Senhor, não é com propósito pensando em uma barganha contigo, nenhuma recompensa de multiplicação, mas nós sabemos que todos aqueles que de coração ofertam no teu altar, nunca sairão sem recompensa. O Senhor recompensará a cada um. Aleluia. Podeis assentar aqueles que estão em pé. Pegue a sua Bíblia, nós vamos fazer uma leitura. Livro de Salmos, número 42. Nós vamos ler alguns versículos que vai contextualizar aquilo que o Espírito Santo já tem ministrado no meu coração. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Salmos de número 42, a partir do verso 1. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, da nossa liderança, da nossa igreja. Pastor Eliel, que é o dirigente do culto, todos os obreiros, aqueles que oram e intercedem por essa obra. Talvez alguns não saibam, mas algumas pessoas chegam bem antes do horário de começar a reunião, e elas começam em seus momentos de oração, intercessão, ministrando sobre a sua vida, sobre a sua casa, ministrando sobre aqueles que estarão aqui. Quando você senta neste lugar, pode ter certeza, a mão do Senhor já está sobre a sua vida, porque existem mãos levantadas intercedendo sobre você. Aleluia. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga me espera. Oh, todos encontraram. Alguns sorriram porque ficaram com vergonha de falar me espera, né? Mas encontraram, glória a Deus.
número 42 do livro de Salmos, diz assim a partir do versículo 1: Como o servo suspira pelos ribeiros das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando virei e aparecerei diante de Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto eles continuamente dizem para mim: onde está o teu Deus? Quando eu me lembro destas coisas, eu derramo minha alma em mim, pois eu havia ido com a multidão, eu fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que guardava o dia santo. Por que estás tu abatida, ó minha alma? E por que estás tu inquieta em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, pelo socorro do seu semblante. Vai até o número 85 do mesmo livro de Salmos, e nós vamos ler a partir do versículo 8. Livro de Salmos, número 85, um capítulo antes, número 84. Vamos ler o 84, versículo 8. Quem encontrou, diga aleluia. Diz assim a partir do versículo 8, número 84: Ó Senhor, Deus dos exércitos, ouve a minha oração, dá ouvidos, ó Deus de Jacó, contempla, ó Deus, nosso escudo, e olha para a face do teu ungido, pois um dia em teus átrios é melhor do que 1000 dias. Eu preferiria ser um porteiro na casa do meu Deus, do que habitar nas tendas da perversidade, pois o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, nenhuma coisa boa Ele reterá daqueles que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, abençoado é o homem que confia em Ti. Quem pode dar um glória a Deus? Irmãos, nós lemos 2 salmos, Salmos 42 e Salmos 84. Alguns versículos que contextualizam a expressão da alma, mas aqui nesses 2 números que lemos e nesses versículos que lemos, não é somente uma mera expressão de sentimentos, aqui é a realidade de alguns homens, de algumas pessoas, que estão expressando profundamente o desejo da sua alma. Os 2 salmos que lemos fala da história, ou revela a história dos filhos de Corá. Os filhos de Corá estavam orando, estavam clamando ao Senhor. Alguns dizem que esses 2 versos que lemos são verdadeiras músicas, mas músicas que foram escritas não somente com um pincel, com uma caneta, mas músicas que foram escritas com o coração regado com as lágrimas daqueles que estavam escrevendo. E para você que não conhece a história dos filhos de Corá, Corá era um dos príncipes da tribo de Levi, um dos 3 mais importantes na sua tribo. A tribo de Levi era uma das 12 tribos de Israel, porém com uma diferença específica. A tribo de Levi recebeu do próprio Deus uma ordem diferente das demais tribos, porque todas as outras tribos, as 11 tribos de Israel, receberam as suas terras, receberam os seus afazeres, e cada um fazia conforme aquilo que o Senhor mandava, o que tinha ordenado a Moisés. Porém, a tribo de Levi tinha uma ordem específica, era a tribo responsável, escute isso, era a tribo responsável de cuidar da casa do Senhor, do tabernáculo, aquele mesmo tabernáculo onde o Senhor tinha dado para Moisés, e que a glória de Deus descia,
e se manifestava através da nuvem. Outras versões vão dizer que era através da Shekinah de Deus, ou seja, no momento do culto na congregação, no momento do povo adorar o nome do Senhor, enquanto se havia sacrifício dentro da tenda, dentro da congregação, também havia a presença de Deus. Deus se manifestava através do serviço do povo, era através da adoração, do seu sacrifício, que a nuvem de Deus descia e se revelava ao povo. Essa tribo chamada de Levi tinha essa responsabilidade. Eles cuidavam da manutenção do templo, de tudo que tinha que ser feito no tabernáculo, cuidava da limpeza, cuidava de todos os lugares dos assentos, das ordens de pratas e de ouro que existia dentro do tabernáculo, mas tinha um assunto específico que eles dominavam, que era também a parte do louvor. Era eles quem comandava o momento de adoração, aqueles que entoavam hinos ao Senhor. Então a tribo de Levi tinha privilégios diferentes. Porém, Corá, o pai desses moços que nós lemos aqui os salmos, Corá era um dos príncipes, aquele que recebeu a missão de Moisés para governar a tribo de Levi, aquele que recebeu a missão de Moisés para cuidar e presidir na congregação. Porém, quando Corá percebeu que a sua atividade não estava sendo reconhecida, ou quando ele decidiu no seu coração que ele não estava sendo, quem sabe, ou recebendo da forma que ele deveria, ele almejou no seu coração tomar algo mais importante para si. Então Corá se levantou diante da congregação, diante de todo o povo de Israel e disse, chamou Moisés e falou: Moisés, quem foi que te estabeleceu como príncipe ou como autoridade sobre nós? Quem é que te constituiu para ser presidente sobre todas as tribos? Era Corá tentando instigar Moisés sobre a autoridade que ele tinha de Deus. Agora Moisés, o príncipe de Deus, aquele que é o libertador do povo do Egito, Moisés vai dirigir a palavra a Corá, e ele vai dirigir uma palavra de exortação dizendo: ei Corá, você não está se levantando contra mim, eu sou apenas o instrumento de Deus, eu sou apenas o servo de Deus, mas você está levantando contra o próprio Deus, e não se levanta contra o próprio Deus. Enquanto Moisés estava falando, Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, pede a Corá e todos os que estão com eles, tentando decidir se a autoridade que está em ti é minha ou não, pede para eles ficarem de pé diante da congregação. Moisés chama Corá, todas as pessoas que estavam com Corá, e vai dizer a Corá: Corá, não bastou a você ser escolhido por Deus? Não bastou a você ter o privilégio de servir na casa do Senhor? Não basta a você já ser um dos príncipes dos filhos de Israel? Aí ele vai dizer para Corá: Corá, as outras tribos, se quiserem vestir, precisam trabalhar. As outras tribos, se quiserem comer, precisam plantar em suas terras. Mas vocês não, Corá. Sabe por quê? Porque para vocês Deus deu um privilégio específico. A comida de vocês é Deus, o próprio Deus quem dá. As vestes de vocês, Corá, é o próprio Deus quem dá. A vida de vocês é a melhor das tribos, e você se levanta para decidir ou questionar sobre a autoridade de Deus. Enquanto Moisés estava falando, a terra, é a Bíblia que diz, a terra abriu como se abrisse uma boca, e Corá e todos aqueles que estavam com eles
foram engolidos pela terra. Era a sentença de Deus para aqueles que não foram gratos pelos privilégios que receberam de Deus. Olha a questão aqui muito interessante, porque Corá aqui, interessante que os filhos de Corá estão no Salmo 42, no Salmo 84 e mais 10 outros salmos, relatando o sentimento, pedindo de volta a presença de Deus, não para eles, mas para a casa deles, porque neste momento aqui, Corá havia abandonado a presença de Deus, e se Corá abandona a presença de Deus, Deus já não está mais no meio deles, e se Deus não está mais no meio do povo, não existe manifestação. Se Deus não está mais no meio do povo, não existe mais sustento para a tribo de Levi. Escute isso, porque o texto que nós lemos está falando da alma, de sentimentos, e a expressão mais profunda daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, daquilo que eu expresso, daquilo que eu manifesto. Seja com sorriso, seja com lágrimas, seja com tristeza ou com solidão, é a expressão da alma. E a alma de Corá estava entregue aos seus desejos materiais. A alma de Corá estava entregue naquilo que ele podia ver no âmbito natural. Deus havia escolhido Corá para viver o sobrenatural, coisas espirituais no templo. Mas Corá preferiu viver ou receber na terra coisas naturais. É por isso que Paulo vai dizer na sua carta aos Gálatas, Paulo vai dizer que o Espírito guerreia contra a carne, e a carne guerreia contra o Espírito. É a guerra do Salmo 82, do Salmo 84 e do Salmo 42, a guerra de alma, essa alma que está no meio, e a guerra de corpo com o Espírito. Corá entregou a sua alma ao domínio da carne, ao domínio daquele que queria para a sua vida terrena. E quando Corá, ou quando alguém entrega a sua alma para o desejo da carne, as práticas desta alma se tornam pecaminosas diante de Deus. Ei, escute isso aqui: quando a sua alma é dominado pelo corpo, pelas práticas da carne, a sentença dessas práticas é a morte espiritual, porque se o espírito está vivo, a carne precisa estar morta, mas se a carne está viva, consequentemente o espírito estará morto. Por isso, muitas vezes a gente só consegue vir para a igreja arrastado. Por isso que as nossas vidas, na maioria das vezes, são conduzidas sem oração, sem leitura da palavra de Deus, porque quando estamos entregues ao domínio da carne, nós não sentimos prazer em fazer coisas espirituais. E por que eu estou dizendo isso? Porque a carne tem acesso ao que é material, ao que é carnal, natural, mas somente o Espírito tem acesso ao que é espiritual. Aquilo que domina a sua alma é aquilo que faz você na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. O prazer de Corá era receber a sua recompensa aqui, e está entregue ao domínio da carne, está entregue ao pecado. E quando estamos entregues ao pecado, praticamos com todo tipo de depravação, imoralidade, prostituição, soberba, tudo que nos afasta da presença do Pai, tudo que nos tira, tudo que nos corta a comunhão com o Pai. Lembra do
que falamos, era Deus que sustentava a tribo de Levi. Corá era sustentado, ele comia aquilo que Deus colocava na mesa, ele vestia aquilo que Deus colocava na sua casa. É assim como está escrito em Mateus: por que estáis ansiosos? É Jesus dizendo para o povo: por que vocês andam tão ansiosos com o que há de comer, com o que há de vestir? Não lembra que no começo, aqueles que eu escolho é diferente, aqueles que eu escolho não precisa se preocupar com as coisas dessa terra. Aleluia, glória a Deus. Mas Corá entregou o seu coração, a sua alma está agora dominado pelo que ele gostava, pelo que ele queria receber. A partir desse dia, a vida e a imagem dessa casa de Corá mudou. Porque os filhos de Corá, assim como está em Números capítulo 30, não morreram. Mas as pessoas olhavam para os filhos de Corá e diziam: lá está a casa da vergonha, lá está a casa da rebeldia. Ei, filhos de Corá, Deus está de costa para vocês. Vocês abandonaram Deus. As pessoas olhavam para eles e diziam: vocês não estavam junto com o pai de vocês, mas vocês são a casa da vergonha, a casa do pecado. Mas no Salmo 42 é diferente, porque no Salmo 42, a geração que nasceu, os filhos de Corá que nasceu, tomou uma posição diferente. Aí eles chegam diante de Deus e dizem: Senhor, Senhor, a minha alma suspira por ti, volte para nós novamente. Olha que está aqui no versículo 2, minha alma tem sede de Deus. Quando eu virei novamente e o Senhor aparecerá diante de mim. Ei, a casa de Corá havia abandonado a presença de Deus. Quem sabe o contexto daquele lugar ou do lugar que você veio talvez não apresenta nada espiritual. Quem sabe você veio de um lugar totalmente conturbado, transtornado, cheio de pessoas depressivas, cheia de pessoas que praticaram divórcio, cheia de pessoas que estiveram na prostituição, no adultério. Talvez você veio de um contexto que, quem sabe, quem olhasse para você não acreditaria que você estaria aqui nessa noite. Mas eu vou te dizer nessa noite: não existe contexto que mude o seu futuro, porque o passado não pode determinar quem você é hoje. Hoje você tomou uma posição diferente, você é filho do rei, filho dele. Aleluia. Se posicione como filho do rei. A geração dos filhos de Corá é diferente do pai, porque muitos diziam: lá vai os rebeldes, lá vai os pecadores. E como é muito fácil a gente apontar o dedo, é muito bom a gente julgar, é muito mais fácil a gente deixar para lá. É muito melhor eu chegar em quem errou e dar o último tapa para ele acabar de cair. É muito fácil a gente olhar para as pessoas e até mesmo até amigos e não acreditar nas promessas que Deus tem na vida dele ou dela. Porque as vitórias de alguém nos incomoda muito mais do que as derrotas. Quando alguém perde, a gente só não comemora por causa de educação. Mas na verdade, o evangelho que Jesus pregou não é um evangelho de pedras, não é um evangelho de expulsão. Ele trabalhava o evangelho do abraço, ele ensinava o evangelho do amor. Aquele que perde, com ele ganha. A gente olha para quem é e joga fora.
mas só Deus conhece o coração daqueles que se posicionam em Cristo. É isso que os filhos de Corá estão fazendo. Eles vão dizer: ei, meu pai errou, meu pai pecou contra o Senhor, mas escute a minha oração, escute o que eu vou dizer para vocês. Quando eu me lembro das coisas, derramo minha alma. Ele está dizendo: quando eu me lembro da presença do Senhor no templo, a minha alma se derrete, porque quem vive a presença não consegue viver longe da presença. Aí ele vai dizer: eu ia no meio da multidão, no meio da festa, eu cantava louvores, eu entoava júbilos de alegria com eles, mas a multidão olha para mim e pergunta: onde está o teu Deus? Porque tem dia que parece que a nossa oração não é ouvida. Tem dia que a gente clama, mas parece que o céu está fechado. A gente bate nas portas, mas elas estão fechadas. Aí a gente faz campanha e outras campanhas, fazemos votos, promessas, mas parece que Deus está em silêncio e nada acontece. É como se Deus estivesse de costas e não estivesse nos vendo. Porque acontecem esses transtornos, porque vivo em solidão, porque vivo em angústia. Será que Deus não cuida de mim? Será que Deus não me chamou? Será que eu não faço parte do corpo? Será que eu não sou a igreja? É isso que os filhos de Corá estão vivendo. Estão orando, mas parece que Deus está de costas. Deus não está ouvindo. Chega um momento que ele diz: por quê? Por que a minha alma está tão abatida? E por que é que ela não quieta dentro de mim? Aí ele vai dizer: mas eu vou fazer uma coisa, vou esperar em Deus, porque quem espera em Deus um dia alcançará. Talvez está fechado hoje, talvez a resposta hoje foi não para você, mas no Evangelho é assim, a gente às vezes precisa perder para depois ganhar. Lembra de Jesus? Jesus chegou na beira do rio Jordão e lá estava João Batista e todo o povo que estava reunido com João Batista. Aí o céu se abriu e de repente uma voz saiu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus estava grande, vencendo, mas quem vê Jesus sendo chamado de filho diante de todo mundo, não viu que alguns dias antes ele passou 40 dias no deserto. Mas a gente vê Jesus entrando em Jerusalém e as pessoas gritando: Hosana, Hosana, lá vem o Hosana, o nosso rei. Mas a gente não vê que ele passou uma noite inteira no Getsêmani suando sangue. A gente vê Jesus sendo glorificado e João dizendo no Apocalipse: olhos de fogo, pés como de latão reluzente, esse é o meu rei, o leão da tribo de Judá. Mas ninguém viu que ele subiu como um cordeiro para ser imolado e crucificado. É a proposta do Evangelho, às vezes a gente perde para depois ganhar. Corra do Evangelho que te propõe ou que te faz a proposta de só vitória. A proposta aqui é: venha, que Deus tem uma bênção para você. Agora o tempo e o relógio de Deus é só Ele quem tem autoridade para fazer. Aleluia. Eu queria convidar você para se colocar de pé. Tu me cantaramalabassumi cantaramalabassumi canta. E me cantaramalabassumi cantaramalabassumi canta. E me canta rabalabassu, me canta rabalabassu, me canta rabalabassu. E me canta rabalabassu, me canta rabalabassu, me canta. Quantos podem tirar um minutinho para adorar o nome do Senhor? Porque andais tão ociosos no que há de comer e de vestir.
aprendestes com as aves dos céus, com os lírios do campo. Os lírios não tecem nem fiam, mas eu vos digo que nem toda a sua glória Salomão se vestiu como eles. As aves não plantam, não semeiam, mas não ficam um dia sequer sem comer. Nós não servimos ao Senhor pelo que Ele pode nos dar, nós servimos ao Senhor pelo que Ele é. Escute isso, os filhos de Corá, escute isso, eu já vou terminar. Aleluia, aleluia. Quantas vezes você já chorou e já clamou dizendo: Senhor, por que estás tão longe de mim? E hoje Ele está aqui te dizendo: eu nunca estive longe de ti, o meu abraço sempre está aberto. Às vezes você bate a cabeça mesmo. Quantos podem erguer a sua mão e adorar ao nome do Senhor? Por um minuto, adore. Receba a visita do Espírito Santo, refrigério na alma. Alguns estavam olhando e dizendo assim: olha só, ei, filhos da vergonha, onde vocês pensam que vão? Vão para o templo? Ei, filhos do pecado, filhos da rebeldia, onde vocês pensam que vão cantando assim? Vão para o templo? Vocês não podem, Deus está de costa para vocês. Deus abandonou a casa de vocês. Olha o que a multidão dizia. Mas a Bíblia vai dizer que quando a Arca da Aliança chegou, quando Davi buscou a Arca da Aliança e trouxe para a casa de Deus, sabe o que aconteceu? Davi estabeleceu os filhos de Corá para serem os adoradores oficiais do templo. Aqueles que eram filhos da vergonha, viviam no pecado, viviam na depravação, agora são adoradores do Senhor. Aleluia! E me cantará balabaçu, me cantará mais. Fazer um convite especial a você para nós orarmos juntos. Vamos orar juntos. Eu queria convidar você para vir até o altar com um sentimento de fé, porque tem muita gente por aí que está entregando a sua alma para o corpo, para as práticas da carne. Escute, quem entrega a alma para a prática da carne, do pecado, um dia a carne levará a sua alma para o inferno. Mas nós entregaremos a nossa alma na mão de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Fecha os teus olhos e vamos adorar. Se você quiser vir, ainda dá tempo, pode vir. Nós vamos orar juntos. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Se você estiver com seu esposo, com a sua esposa, abrace com ele.
Fecha os teus olhos. Quando o céu está de bronze, Ah, tem vez que parece que é o fim. parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Tem dias que é assim, né? Relógios se demoram a passar. Muitas vezes os teus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Força, sentimento, do lado eu estou, e é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca se esqueça que o mar posso acalmar, e eu sei que o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. Aleluia! Pois tem novidades pra você. Deus tem novidade para você aqui nessa noite. Receba a visita do Espírito Santo aí te abraçando e dizendo: eu não desisto de você. Aleluia! Ele não desiste. Renova, Espírito Santo, aqueles que falam em línguas, voltem a falar em línguas estranhas. Aqueles que precisam ser batizados, batiza com teu Espírito. Ah, Senhor, essa enfermidade, limpa agora da tua filha, limpa agora do teu filho. Nós repreendemos toda enfermidade maligna. Espírito maligno, cai por terra agora. Seja curado pelo Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo está te dizendo nessa noite: eu cuido de ti. Ele tem cuidado de vós. Descanse, descanse. Consegue escolher alguém e orar junto? Vamos lá? Escolha alguém. De 2 em 2, de 3 em 3. Escolha alguém. Porque quando você se sentir fraco, quando você se sentir só, quando você estiver sozinho, quando você olhar para o lado e não ver mais esperança, talvez você olhe e não vê mais solução para o teu problema, sabe? Sabe quando você procura um amigo e não encontra jeito de falar com ele? Sabe quando você olha para dentro de si e fala: Senhor, agora sou eu e ti. Ninguém pode me ajudar, ninguém pode fazer nada por mim. E quantas vezes eu já passei por isso? A gente olha e não vê nenhuma porta. A gente começa a questionar se realmente somos escolhidos. A gente começa a questionar se realmente Deus está na minha casa. E hoje o Espírito Santo te trouxe aqui
para ouvir isso. Ele nunca deixou a sua casa, ele nunca abandonou a sua casa. Ah, mas a minha casa tem vergonha, a minha casa tem pecado, a minha casa tem depravação. Ei, onde o Espírito Santo está, ele limpa tudo que é da carne. Ele está te dizendo nessa noite: onde havia morte, ele traz a vida; onde havia trevas, ele manifesta a sua luz. É ele quem esclarece. Aleluia. Escolha alguém para você orar e vamos orar. Se você quiser profetizar sobre a vida dela, olha por ele, olha por ela. Senhor Jesus, nós queremos te louvar, Pai, porque nós somos tão dependentes de ti. Quantas vezes, Senhor, pensamos que nós estamos só na caminhada? Quantas vezes, Pai, desistimos? Questionamos, Pai, ao Senhor. Mas embora não sendo merecedores, nos faz como os filhos de Corá nessa noite, aqueles que se posicionaram para ser uma geração diferente. Pai, eu quero orar pelo teu filho e pela tua filha que está aqui nessa noite. Quem sabe, ou até mesmo ela ou ele está passando por um problema que a nossos olhos é impossível de resolver. Quem sabe ele está sozinho, está sozinha na caminhada, Pai. Mas neste momento eu quero lhe pedir: visita o coração dele, manifesta a tua glória no coração dela. Coloca, Senhor, uma alegria, um cântico novo nos seus lábios. Pai, glorifica o teu nome na vida dele, manifesta a tua presença. Onde havia decepção, vai nascer novamente entusiasmo. Onde havia tristeza, vai nascer novamente a alegria. Onde havia o desânimo, eu quero profetizar que vai haver ânimo. Você continuará de pé. O inimigo não vai vencer. Não vai ter divórcio. Não vai ter morte. Não vai ter tristeza, porque a alegria do Senhor se manifestará na sua casa. Você acredita nessa palavra e pode erguer as suas mãos e glorificar o nome do Senhor? Adora o nome do Senhor. Porque na verdade eu descobri de tudo que eu preciso está em ti. Aleluia! Mas meu coração é teimoso. Quem quiser adorar o nome do Senhor, fique à vontade, você está na casa do Pai. Sei que depender de como viver perigoso.